as mulheres, elas estão sim conquistando seu espaço. Mas isso não é uma história que começou só agora. Isso nada mais é do que a gente está colhendo, né? Todo o investimento, toda a dedicação, né? E todo o propósito que foi colocado lá atrás. É tempo de rever pessoas que nós admiramos e temos muita gratidão. Ter aqui no nosso programa profissionais com histórias e jornadas para nós nos inspirarmos é aquilo que nós esperamos. E nós temos aqui um compromisso que eu reafirmo a importância desse programa ser um grande incentivador para que as mulheres estejam não só com voz ativa, mas principalmente mostrando e compartilhando as suas jornadas difíceis, duras, mas jornadas que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, menina, mulher que está querendo integrar o mundo da tecnologia. E a minha convidada de hoje, Camila Rouvan. Camila, que honra poder te receber aqui para esse bate-papo nosso. Delícia, Renato. Prazer imenso estar aqui contigo. Um grande amigo, um profissional que eu admiro muito. Obrigada pela oportunidade. Eu também, Camila. A gente já se conhece uma jornada importante aí da vida profissional e quero começar essa nossa conversa falando um pouquinho de infância. Né? Vários passos para trás para lembrar de um tempo maravilhoso, da onde nascemos, da onde viemos, os valores que nós aprendemos de família. Queria resgatar um pouquinho e começar essa conversa boa falando de infância. Como foi a sua, Camila? Ai, coisa boa. Isso aí já começa esquentando o coração da gente. Não né? é? Com certeza. É interessante, né? Porque eu sou de Minas Gerais. Sou nascida numa cidade chamada Itanhandu. É uma cidadezinha pequena, perto de Passa Quatro, mas eu não conhecia profundamente essa cidade porque eu nasci lá por um acidente. É mesmo? Acho que isso explica muita coisa, mas é verdade. Meus pais estavam indo para uma visita no sul de Minas e meu pai bateu o carro e foi dali que eu nasci. Mas eu fui mesmo criada em São José dos Campos, uma cidade próxima de São Paulo, uma cidade também maravilhosa. Sou filha de professora, de um técnico de telefonia, né? E tenho 2 irmãos. Uma irmã mais velha que é psicóloga, professora de yoga, e um irmão mais novo que também seguiu aí a carreira de tecnologia. Então a gente acabou conseguindo trazer um certo equilíbrio aí para a família. Que maravilha! Uma infância muito feliz, né? Uma infância dura, né? Porque os meus pais tinham muita limitação de recurso, mas é uma família muito bem estruturada, né? Em que o amor realmente ele é um grande compromisso e é ainda, né, o pilar para todas as nossas decisões na vida e como a gente consegue trazer isso também para os nossos filhos, para outras gerações que chegam também. Tenho grandes lembranças dessa minha infância, né, coisas que eu carrego e trago comigo no coração até hoje e que me faz assim, acreditar mesmo o quão importante é uma base familiar e como que a família que eu tenho fez e faz a diferença na minha vida. Que delícia, que maravilha. E isso reflete muito, né, Camila, o que somos hoje, né, como pais, né, como mãe, como pai, como amigo, filho. E eu acho que é isso que a gente leva dessa essência da vida. O nosso papo aqui, Camila, é obviamente que ele é um papo de amantes da TI, né? Assim, a gente quer descobrir pérolas aqui das histórias desses grandes profissionais que estão à frente de equipes, de grandes transformações nas empresas as quais passa. E eu queria saber um pouquinho do início da informática na sua vida. Como foi as suas primeiras experiências com o computador? Como que foi ali, bem no comecinho, ainda jovem, né? Como que a TI bateu ali na sua vida? Como que foi o início de tudo? É engraçado que não foi nada romântico, viu? É mesmo? Não. Me conta! É nada romântico. Na verdade, como eu vinha de uma família que a minha irmã mais velha já estava cursando faculdade, né? E ali não tinha muita opção, precisava realmente definir uma profissão. Precisava ter um caminho onde eu pudesse dar continuidade dos meus estudos. Naquele momento eu pensei, ok, né? A gente tem as opções que eram tecnólogo, magistério ou seguir o curso regular. Eu tinha em torno lá dos meus 15, 16 anos, falei, vou fazer um curso técnico. E já foi algo que assustou um pouco, porque naquele momento mulher,
né, já decidido por um curso técnico, e as opções elas eram bem mais restritas do que hoje em dia. Era mecânica, informática e eletrônica. E naquele momento eu já me posicionei com informática industrial. E foi tão interessante porque foram 4 anos intensos, né, era um período integral, com muita dificuldade de poder realmente estudar e equilibrar os desafios financeiros sob o ponto de vista de manter aquela escola, manter a alimentação, e isso faz com que toda a família gire em torno desse mecanismo, né? É verdade. Escolhendo informática industrial, meus professores, eles eram, em boa parte, associados, né? Já eram professores do ITA, e aquilo me trouxe uma bagagem técnica que foi um pilar extremamente importante na minha vida. Então, quando eu me vi formada, né, no curso técnico, eu me vi ali diante da primeira oportunidade de emprego. Foi quando eu vim para São Paulo, né? E ali comecei a trabalhar como desenvolvedora. E foi o meu primeiro contato. Não foi tão feliz, porque naquele momento eu descobri que a carreira de desenvolvedora ela era muito solitária, né? Diferente do que a gente tem hoje em dia, né? As rotinas de agilidade, existe uma interação muito maior, né, do que naquele momento. E foi quando eu tive acesso a uma companhia de assistência 24 horas. E ali eu parei no coração da TI. A empresa ela estava expandindo. Tinham poucas pessoas dentro da área de tecnologia, mas eu tive a grata oportunidade de deparar com um líder, que eu tenho muita gratidão, inclusive, Rogério Kobayashi. Ele literalmente me direcionou para a área de telecom e de suporte. Foi ali que eu achei o meu lugar. Né? Então, assim, não foi romântico, ele foi de um fundo racional, mas também, como sempre acredito na minha vida, muito guiado por Deus. Deus me trouxe até ali e me mostrou um caminho e colocou pessoas que pudessem contribuir para o meu sucesso. Dali fiquei especializada na área de suporte e foi através disso que eu consegui a oportunidade de trabalhar num dos maiores birôs da minha vida, que por onde eu fiquei por quase 18 anos, né? Que foi a Serasa Experian. Então, assim, a carreira como um todo, ela foi desenvolvendo, ela foi crescendo, foi cada vez mais as oportunidades foram dadas, mas o primeiro contato com tecnologia, ele foi dado por uma questão de necessidade. Eu preciso ter uma profissão, eu preciso trabalhar para que eu possa estudar. E assim, eu estou aqui até hoje. Adorei. Maravilha. Cara, sensacional a sua história. Você sabe que eu conhecia já a sua história, obviamente que eu estou conhecendo detalhes da história aqui, professores, decisões, alguns mentores, né? E eu acho bonito você colocar de uma forma tão espontânea, né, que a profissão de TI não foi muito romântica, ela foi por necessidade de uma profissão que te mostrava um horizonte positivo de crescimento, de poder ali, né? Você é uma mulher independente, ou seja, uma mulher que tivesse uma carreira, né? Ou seja, com possibilidades de desenvolver, né, todos os sonhos e tudo mais. Acho que isso é super bacana poder conhecer um pouquinho de cada um desses detalhes. Camila, uma das coisas que a gente está muito em busca aqui são desses gatilhos. A gente sabe que muitas vezes é no detalhe que você constrói uma jornada que te leva para um caminho que você, poxa, estou super feliz, né? Dentro da sua jornada profissional, houve algum momento, sabe aquela encruzilhada, né, que você, sei lá, para uma carreira Y, seguir um pouco mais para a área técnica, não para a gestão, ou uma mudança de empresa, uma mudança de estado, de cidade, né? Vem na sua cabeça aquele momento, assim, poxa, aqui eu tomei uma decisão que me levou para cá e foi positiva. Vem na cabeça, vem na lembrança, Camila? Sem dúvida. Eu acredito que boa parte do nosso crescimento, ele está nessa situação. Tá aí, né? Na situação em que somos desafiados, situação em que, claro, você se depara ali com as preocupações de como vai ser daqui para frente. E isso foi traduzido de forma muito clara na minha vida. Eu tinha 18 anos dentro de uma companhia, sentada do lado de cliente, que foi até quando nos conhecemos, né? E eu entendia, e naquele momento, os meus filhos já maiores, né, tentando buscar um caminho além, eu falava, não, eu quero viver uma oportunidade do outro lado da mesa. Eu quero estar dentro de um fornecedor, eu quero viver uma fintech, que naquele momento tudo estava acontecendo de forma muito exponencial no mercado. E com isso poder ter um portfólio um pouco mais completo, porque hoje, estando na cadeira de fornecedor, eu entendo a profundidade e a necessidade do que um cliente realmente precisa. E eu olho aquilo com o olhar de quem já viveu. O desafio foi dado a partir do momento em que você precisa realmente sair daquela zona de conforto.
Foram tempos difíceis de transformação, porque é diferente a forma como você olha o negócio, é diferente como você entrega o negócio e é diferente como você se ressignifica diante de tanto tempo, né? Dentro de uma mesma companhia e de um amor imenso por aquele lugar. Então, ali foi um primeiro grande, assim, trigger, né, de transformação na minha carreira. E eu sempre fui muito cuidadosa, né, por onde eu estive e estou, de cuidar daquilo como se fosse da minha casa, como se fosse meu. Porque a gente entende que no final de tudo isso, o que fica é realmente o valor que é dado e a forma pelo qual você dedica com tamanha proporção, o resultado daquilo vai chegar também. Então, assim, isso faz com que por onde a gente passe, a gente consiga trazer algumas marcas, né, um olhar um pouco diferenciado que realmente, acredito eu, ser uma das características e o que faz a diferença, né, na nossa vida também. É desta forma que eu percebo que os desafios também me levaram ao crescimento. E espero que cada vez mais eu os tenha para continuar crescendo, porque quando está tudo bem, dificilmente a gente olha para dentro e se ressignifica com tamanha profundidade. Camila, é muito bacana te ouvir e ver um pouco como que você tem conduzido, né, cada uma dessas etapas da sua carreira. E uma coisa que fica muito assim, destacado em você, você é uma mulher de muita fé. A gente já conversou sobre isso, né? E eu acho que isso é algo que você leva de uma forma muito presente. Você é uma mulher que assim, na hora de luta vamos lutar, na hora de celebrar vamos celebrar, né? Mas você é uma pessoa que encara desafios grandes, né? Quem conhece a sua história sabe disso, né? Como que você trabalha essa questão da sua fé, aonde você se ampara muito? Você é uma pessoa muito ligada a Deus, né? Queria trazer esse capítulo diferente, porque eu estou diante de uma pessoa diferente, né? Nessa questão da fé. Queria abrir um capítulo quanto a isso, Cá. Me faz até chorar de tamanha Meu alegria. objetivo não é este. Mas é uma alegria saber que se eu estou até aqui, se eu cheguei até aqui, foi porque Deus me proporcionou isso. E isso volta no começo da nossa conversa. A fé sempre foi um pilar muito importante que os meus pais me trouxeram. E eu falo para os meus filhos também. A vida, ela é repleta de mudança, né? E hoje seria muito ousadia dizer que a gente está 100% preparado para ela, porque nós não estamos. A diferença vai ser como a gente responde a essas mudanças. E eu acredito que a gente pode perder tudo na nossa vida, a gente só não pode perder a fé. A certeza de que há uma esperança, a certeza que tem uma força, independente de religião, e eu não estou falando disso aqui, né? Eu estou dizendo de uma força muito grande que a todo tempo está cuidando da gente. E eu tento, né, de uma forma muito humilde, usar acho que um grande instrumental que Deus me deu, que é a certeza de que está difícil, mas que vai passar. Né? E que é por essa fé que a gente continua movendo, que a gente continua acreditando que os ciclos abrem, se fecham e vem o renovo, a esperança e a certeza de que se é para a gente estar aqui hoje, é porque Ele quis assim. Ele quis assim, é verdade. E é com essa alegria, né, Camila, que a gente tem que conduzir os momentos de desafio, os momentos de provação, mas sempre sabendo que a gente tem pessoas ao nosso lado que querem muito o nosso bem, que estão prontos para poder nos estender as mãos, de chorar juntos, né, de cairmos de joelho no chão juntos, mas no momento de reerguer, né, é com essa mesma alegria que a gente faz isso. Exato. E é com essa alegria que eu quero, na verdade, explorar um pouquinho essa fortaleza da mulher. Né? Já sentaram aqui nessa entrevista dezenas de mulheres, né, e uma semelhança entre elas, né? Guerreiras, mulheres que passaram por momentos difíceis, principalmente numa profissão que predominantemente, quando começamos, imagino na sua sala de aula, né, a quantidade de meninos versus meninas era assim... Mínimo, né? E a gente tem visto hoje uma união, né, das mulheres, seja as que estão na liderança, seja que elas estão começando, mas a gente conseguiu entender que a mulher tem um papel super importante para que a TI seja uma TI mais democrática, mais inovadora, que cuide melhor dos detalhes, das pessoas. Eu queria abrir esse capítulo, Cá, como que é ser uma profissional de TI, uma executiva de TI, no seu caso, mulher.
desde barreiras, dificuldades que você teve até os tempos de hoje. É interessante, né? Primeiro, eu fico muito feliz de saber que nos dias de hoje esse olhar ele é tão diferenciado, né? Brincadeiras à parte ou não, eu tenho 24 anos de carreira já em TI. Então, assim, realmente, isso nunca me mobilizou, Rê, nunca me mobilizou, né? Eu entendia que havia um desafio, você vai criando mecanismos, né? Como diz por aí, um jogo de cintura daqui, outro ali, e vai persistindo, vai insistindo e as coisas vão caminhando. Mas o olhar hoje, ele traz, de certa forma, uma força maior para as mulheres entenderem e se empoderarem de que, de fato, né, o espaço está aqui para todo mundo. É claro que as coisas não são tão românticas assim, né? A gente sabe que não é. Eu até brinco, costumo dizer que quando eu estou diante de algumas situações, eu tenho que dar 2 totó a mais na esteira, sabe? Então, eu tenho que correr um pouquinho mais, mas a gente chega lá e dá tudo certo no final. E o final de tudo isso, assim, de forma muito nítida na minha carreira, se conclui no respeito que o ser humano tem que ter um pelo outro, independente se é homem, se é mulher, nessa posição ou naquela posição. Porque hoje é como a gente diz, né? Nós estamos, nós não somos, né? Nós estamos responsáveis, né? Nós não somos, né, essencialmente o nosso cargo, né? Ou somos a identidade daquela empresa, né? Então, eu acho que no caminho de hoje, a geração que está chegando, esses dias eu tive a grata oportunidade de falar aproximadamente uns 2 meses para jovens, né? Quase adultos, né? Em torno aí de 19, 20 anos, de uma grande universidade e falar um pouco da carreira. E isso me fez não só resgatar a minha história, né, que foi um momento assim de muita reflexão, de muita coisa boa, como também de dizer para eles assim, cara, fácil não vai ser, né? Como a gente sabe que não é. Os nossos dias são difíceis, né? Eu costumo dizer que a gente ainda escolheu um segmento de profissão que ele torna o dia da gente um pouco mais desafiador, né? Mas o importante de tudo isso é você acreditar em você, é você ter o compromisso contigo e com o próximo, né? E isso resume também o seu compromisso com a empresa de poder fazer a diferença. Hoje, onde eu estou, eu vejo uma empresa que impulsiona, né? Que respeita e que empodera que cada vez mais realmente a gente como mulher tenha o espaço como qualquer outro profissional, mas com um olhar um pouco diferenciado, no sentido de entender que as mulheres, elas estão sim conquistando o seu espaço, mas isso não é uma história que começou só agora. Isso nada mais é do que a gente está colhendo, né? Todo o investimento, toda a dedicação, né? E todo o propósito que foi colocado lá atrás. Né? E as empresas e as pessoas como um todo têm entendido isso. E para a gente isso é muito importante, talvez muito mais por saber que as minhas próximas gerações vão ter isso já como um ponto bem mais resolvido do que eu vivi. Né? Por outro lado, ter vivido da forma como eu vivi me trouxe até aqui com algumas características de maior resiliência, de sobrevivência, né? Que é um pouco demandado no dia a dia da gente, pelas as pessoas, pelas empresas e pelos desafios que a gente se depara. É verdade. E eu acho que é com essa alegria, né, Camila, que a gente tem que realmente falar sobre tudo isso, né? Nenhuma profissão você só vai extrair dela o que há de melhor, você vai ter que gerir aquele lado mais difícil, seja o do horário, seja da pressão, seja da responsabilidade, seja, enfim, de vários atributos que a gente vai encontrar, mas eu acho que nunca desistir e fazer isso com alegria, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Um diálogo olhando às vezes até as mazelas, mas olhando aquilo com alegria, com superação, com fé, que nós estamos aqui porque a gente está preparado para suportar tudo isso. Camila, quero continuar insistindo na nossa conversa para falar com as meninas, né? Vou entender que aqui nós estamos com várias meninas e meninos também, porque não incluir os meninos, não vamos deixar os meninos de fora, mas em especial com as meninas que estão se deparando com esse conteúdo, googando em algum momento e dizendo, olha, carreira de TI para mulheres, né? E aí eu queria que você abrisse um diálogo para essas meninas que estão nos assistindo, que estão ali naquela fase, né, que os nossos filhos, né, estão passando ou irão passar, de escolha de profissão. O que você diria, né, para uma menina que gosta de TI, né, olha com muita simpatia, já entendeu que a TI não é mais aquela TI da nossa época, que você tinha caminho A e caminho B só. Hoje você tem possivelmente uma dezena, né, de pilares que a TI hoje te dão abertura para o mercado de trabalho, né?
É o que você falou. Há 24 anos atrás, possivelmente, ou você gostava muito ou não ia seguir um caminho desse, né? O que dá para deixar como mensagem para quem está começando a jornada e olha a sua carreira e se inspira na sua carreira, Camila? Legal. Eu acredito que a primeira coisa é ter a disponibilidade e gostar de resolver problemas, né? Eu acredito muito que quando você olha para este cenário, isso vai te trazer ferramentas que te levam à construção de novos conhecimentos, né? A tecnologia ela é um pouco disso, né? É desafiadora, mas ao mesmo tempo a gente olha hoje de uma forma muito grandiosa na sociedade o quanto ela tem evoluído e o pano de fundo de tudo isso, a tecnologia, ela fez total diferença, né? A gente viveu isso em tempos recentes, né, pandêmicos, o quanto a tecnologia ela foi um patamar de extrema evolução, né, mesmo tamanha dor e toda a confusão daquilo que a gente estava vivendo. Então, assim, é difícil, né, somos desafiados a todo tempo, mas boa parte das profissões também são assim, mas queira resolver problemas. Eu acredito que esse é um dos primeiros pontos. Outra coisa que é muito importante é termine aquilo que você começar. Eu vejo que é uma geração que, pelo excesso de informações, pelo excesso de opções, é muito fácil, né, eles entenderem que há um outro caminho mais fácil do que persistir naqueles que iniciaram. Então, é importante entenderem que terminem o que comecem, né? Somente assim você vai conseguir passar todo o processo, né? E esse processo, obviamente, ele traz aprendizado, ele traz desafios, ele traz uma série de limitações que você vai precisar vencer e que vai precisar insistir. E a vantagem que essa geração possui é a acessibilidade e muitas vezes gratuitamente a informações, aonde basta querer, né? Então, assim, acessibilidade a conteúdos técnicos, acessibilidades à língua, o quão importante é, né, poder estudar línguas. A gente sofreu um desafio danado na nossa geração. Danado. Né? É muito difícil, né? Era tudo muito custoso. E hoje essa geração, não só pela facilidade e habilidade que ele já vem com o chipzinho colocado, né? A acessibilidade a essa informação. Então, assim, não existe caminho fácil, gente. A grande verdade é essa. Né? Pode tentar esconder, pode tentar pular, pode achar um atalho, mas não existe caminho fácil. O importante é você ter muito claro aonde você quer chegar. E ter claro no que você vai chegar é a construção de um propósito e é aquilo que vai te mover. E a carreira de TI, ela traz muito isso, né? Ela traz muito um alinhamento de propósito sob o aspecto de que existe um desafio grande que talvez a gente não tenha todas as respostas agora, mas que há um processo de construção. Então, não desistam, né? Acreditem que realmente dá certo e que eles, por uma geração futura, poderão fazer a diferença, né? Sob o ponto de vista de evolução da sociedade como um todo, né? Porque isso vai acontecer cada vez mais rápido. A gente não chegou nem perto da velocidade ainda que tudo isso vai acontecer. Uau, Camila, que inspiradora essa sua sugestão, fala, um aconselhamento, ou seja, uma palavra de incentivo para que as pessoas possam criar uma carreira, não errando naquele básico que a gente sabe que não cabe dentro de um mundo corporativo, né? Camila, eu fiquei muito sensibilizado e feliz quando você, de uma forma super espontânea, reconheceu uma pessoa que foi fundamental na sua carreira, né? Te ajudou, pegou na mão e te mostrou possibilidades. Nós temos um capítulo aqui na nossa entrevista, que é um capítulo muito bonito, que eu acho muito bonito, e é um momento que às vezes a gente até se emociona, né? Que é lembrar de pessoas que são ou foram, assim, fundamentais para a nossa jornada de vida, como ser humano, mas também como profissional. Obviamente que você não vai conseguir lembrar de todos, né? Mas eu acho que é uma abertura importante da gente mostrar isso que você disse, né? Dessa capacidade da humildade, né, em dizer, estou aqui porque tive muita gente boa, né, que eu tive a oportunidade de estar e carrego um pouquinho delas. E, obviamente, passa por os pais, familiares, amigos, mentores. Eu queria abrir esse capítulo com você. E aí? Sem dúvida. Talvez eles nem saibam da importância. Não é? Né? E vão ficar sabendo. Que tiveram e que possuem na minha vida.
Quando eu mencionei Rogério Kobayashi, ele hoje é um professor, é um mestre nato, né? E eu estou falando de algo há mais de 20 anos. O quão relevante ele teve na minha vida, né? E fico feliz se ele tiver a oportunidade de ter acesso a essa informação. Mas tive a grata oportunidade também de ter outros líderes de tamanha relevância na minha vida. Eu digo que Tácito Nobre, ele não é só nobre no sobrenome, é um ser humano incrível, que me acompanha até os dias de hoje. Lísias Lauretti, um anjo da guarda. Querido, Lísias. Querido, né? Eu digo um lorde, assim, que eu tenho muito carinho, muita alegria de ter tido a jornada ao lado dele e estar ainda ao lado dele, né? Porque isso fala muito do que a gente comentou aqui lá atrás. Né? O mundo pode passar, né? O tempo passa, mas no final de tudo isso o que fica, né? São as conexões genuínas, né, em que a gente cria. E nessa carreira, né, com todo o desafio de TI, eu trago também Alberto Campos. Alberto Campos, ele me impulsionou no momento da carreira que foi dolorido, a forma como a gente precisou revisitar, mas hoje, muito aonde eu estou, é graças à forma como foi conduzido e o caminho que ele me trouxe até aqui. Cá, se você me permite uma pausazinha. Lísias Lauretti está na primeira edição do livro Por Trás da TI. Uma pessoa incrível, um lorde, como você falou. E eu vou desvendar uma coisa, eu acho que você vai gostar. Diga lá. Alberto Campos vai estar na mesma edição do livro Por Trás da TI que você. Vocês vão estar no mesmo livro juntos, Alberto Campos. Consegui trazer o Beto aqui e estamos na mesma jornada desse conteúdo. Olha que coisa boa. Pois é, olha aqui. Não é? Ver se não dá para ser grata, né, a Deus por tudo isso, por né? Por tudo isso, porque são pessoas que passaram por muito tempo na minha vida e continuam na minha vida. E eu sei que eu tive a grata oportunidade também de poder dizer isso a eles. Alberto recentemente, inclusive, né? E aos meus líderes, né, que hoje constroem um caminho comigo. Hoje eu tenho Marcos Luz ao meu lado, Jefferson Anselmo, que foi muito importante também na minha carreira. Então, a vida, ela me trouxe essa grata surpresa de conviver com profissionais que, sim, são referência. Quando eu falo para o meu time, né? Hoje eu tenho um time de quase 1.700 pessoas, um time muito grande, e falo para que eles um pouco carreguem do que eu sinto como verdade mesmo. E a liderança, ela precisa te inspirar. Né? Quando você olha para cima e fala assim, não, esse cara, ele é realmente um exemplo em vários aspectos, num conjunto do ser humano, de valores, de propósito, e de fato me ajudam a trilhar um caminho, né, sabendo que há a possibilidade de chegar, né, com sucesso, né, de forma tranquila, honesta e fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma leve também. Então, assim, é muito importante saber que a história da gente, ela, claro, teve o meu papel, a minha responsabilidade, as minhas escolhas, né, o tempo que eu tive que investir e ainda invisto, né, tão quantas mudanças que eu digo que a gente nunca vai ter 100% de controle, mas a forma como a gente responder a essa mudança vai fazer diferença. Sim. Eu também sei que estudar vai ser para a vida toda. Né? Também falo isso para os meus filhos. Então, é um pouco disso, né? A gente é a somatória, né, de vários aspectos, de vários pilares, de crenças, de valores, de princípios. E aí vira isso aqui, né? É isso aí. Uma fortaleza, né? Nem tanto. É isso aí. A gente também capota. Capota, né? Mas rapidamente descapota e segue a jornada, porque é assim a vida e Deus nos deu uma missão. E nós estamos aqui cumprindo essa missão, né, Camila? Você com a sua, eu com a minha, os nossos amigos também, cada um fazendo de uma forma respeitosa, correta. Eu acho que é assim que a gente cria um legado. E esse é o nosso grande objetivo aqui. Sem dúvida. Camila Rouvan, que alegria poder bater esse papo contigo, deixar registrada essa conversa tão boa, de uma forma tão leve que você trouxe, né? Algo nada romântico, algo duro, mas que numa conversa mostra essa leveza. Mas dizendo que é uma carreira que exige muito, que a gente é cobrado a todo momento de se reinventar, de estar up to date. Eu acho que para quem curte isso, é um grande convite que nós estamos fazendo nesse grande bate-papo. Camila, então eu queria reforçar aqui meu muito obrigado, a honra de estar ao seu lado, produzindo esse conteúdo, e espero que ele possa tocar muitas pessoas que a gente, infelizmente, não vai ter nem a chance
de conhecê-las, né? Esse conteúdo ele vai estar disponível para tocar o coração das pessoas que precisam ser tocadas. Meu muito obrigado, Camila. Eu que agradeço. E assim, tudo isso aqui é feito com muito amor, né? Isso a gente consegue observar aí também nos seus olhos, o carinho, o cuidado, né? O acolhimento. Muito obrigada por tudo. Parabéns, Camila. Valeu.